Olá pessoal da R7, o nosso assunto hoje é sobre viagem, sobretudo segurança em viagem. A nossa entrevistada é Tatiana Scatenavalli, que é especialista em segurança. Tatiana, a nossa primeira pergunta é se as pessoas pesquisam sobre segurança no destino, para onde elas vão, dentro ou fora do país. A gente tem a maioria dizendo que sim, 71%, mas 3 em cada 10, né? 30% dizendo que não. Primeiro, é importante essa pesquisa e como fazer essa pesquisa? Sem dúvida que é importante, assim, até fiquei surpresa, bastante gente diz que pesquisa e se preocupa, né, com o assunto. Acho que mais se preocupa do que efetivamente talvez faça de fato uma pesquisa efetiva. Eu acho que a gente tem algumas formas de buscar informação para o lugar que a gente está indo. Primeiro de tudo, é entender esse ambiente. E aí as agências de viagem normalmente costumam já dar esse briefing, essas informações do que fazer e do que não fazer naquele lugar, onde ir, onde não ir, né? Normalmente lugares turísticos eles têm áreas onde o turista circula e áreas onde fazem parte das cidades, os subúrbios e tudo mais, que normalmente apresentam maior risco, né? Então, da pessoa se perder, eventualmente entrar num lugar onde ela se expõe a situações de segurança. Então, acho que as agências podem contribuir com isso, o pessoal local, um concierge de hotel, um recepcionista de hotel, falar com as pessoas locais, perguntar sobre o que você vai fazer. Eu vou jantar, tem um restaurante 3 quadras daqui à noite, posso ir andando? É seguro? Né? Em vez de sair e ir andando, ligar o Google Maps e ficar com o celular exposto, claramente demonstrando aos outros que não conhecem o ambiente. Então, acho que isso é uma dica super importante, né, de você ter um planejamento para sua viagem, buscar fontes seguras de informação. Tem também muitas cidades, principalmente pontos mais turísticos, tem os sites de turismo, indicando os lugares para ir. Se não está ali, pergunta para alguém local, para evitar de entrar numa situação que não seja agradável e acaba estragando as suas férias. Tatiana, agora, antes da escolha do destino, né? Estou pensando em tirar férias, eu não sei se eu vou pensando fora do país, o país X, Y, Z ou dentro do país, né? Praia aqui e tal. Essa pesquisa, antes da escolha do destino, vale a pena prestar atenção em quê? Olha, eu acho que aí é muito pessoal, né, do que a pessoa quer ver. Eu acho que assim, vale a pena prestar atenção no que a gente tem aí de ver se não é um cenário. Eu quero ir para Israel. A gente está com Israel hoje, por exemplo, num cenário de guerra. Não dá para ir para Israel. Né? Então, assim, coisas mais macros. Né? Ou seja, se tem um conflito em andamento, exatamente, né? Se tem tido algum problema, não sei, sequestros, né? Muito comuns. Então, analisar basicamente notícias. Basicamente notícias, né? Tem profissionais de segurança que estão acostumados a lidar bastante com esse tipo de informações. Eu acho que as agências de viagem podem dar muito esse contexto. Olha, agora não é uma época boa para ir para determinado país, e por causa de incidentes, questões de conflitos, manifestações. Às vezes não é nem nada de segurança, mas você está indo para um país que está cheio de manifestação, questões de conflito com o governo, você vai sair do aeroporto, você fica preso no trânsito por causa de uma manifestação ou perde um voo por causa de uma situação dessa, que pode, assim, causar imprevistos e coisas desagradáveis no momento que você está ali para relaxar e descansar. Agora, a preocupação das pessoas, né, quando viaja é importante, né, pensar sobre isso. Super importante, e eu diria mais do que só a questão de segurança. Acho que segurança tem muito a ver com também a questão logística, né? Da pessoa planejar essa viagem, que dia que eu vou, esse deslocamento, por onde que eu vou passar. Né? Então, tudo que ela planeja, ela tem uma noção mínima aí do mapa da cidade, para também não ficar no meio da rua fazendo pergunta, abrindo o celular. Infelizmente, o celular tem sido alvo aí de roubo e furto o tempo todo aí nas grandes cidades do Brasil. Então, a gente recomenda que você planeje antes, tenha uma rota mínima e se informe sobre as questões de segurança. Até, de repente, algum posto policial, a gente tem as DEATURs, e nas maiorias das capitais a gente tem a delegacia de atendimento ao turista, caso aconteça alguma coisa, e que também, eventualmente, podem fornecer alguma informação mais específica de segurança do local. Nós perguntamos sobre a questão de viajar sozinho. 40% das pessoas dizem que não viajam sozinhas. É menos seguro, de fato, estar sozinho? Sempre é, né? Eu acho que assim, sempre que você está sozinho, você está mais vulnerável.
Os criminosos para roubos e situações aí relacionadas à violência urbana, eles têm o hábito e a gente tem estatísticas de que pessoas sozinhas são mais vulneráveis e eles escolhem como alvo. Acho que em viagem uma coisa muito importante, né, a gente não dá para deixar de falar, do tráfico humano, de pessoas que são feitas alvo para isso e sempre são pessoas sozinhas. Então, nessa situação, eu recomendo a pessoa estar no aeroporto, numa rodoviária, sentou alguém que você não conhece, perguntar, você está sozinho, você está sozinha? Diz que não, que está chegando alguém, né? Porque isso já pode te tirar de uma grande fria. Falar, você tá, é a primeira vez que você está aqui? Diz que não, conheço aqui, já morei aqui. Minta, né? Você não deve nada para aquela pessoa, né? Eu acho que você pode evitar um problema muito grande. Hoje, no Brasil, para trazer um pouquinho de número aqui, a gente tem mais de 200 pessoas desaparecidas por dia. É um número estrondoso, né? Graças a Deus, nem todo mundo fica desaparecido, muitos são encontrados, mas muitos, de fato, desaparecem. E sempre o target pode ser turista, são pessoas mais vulneráveis e que, de certa forma, dão informação que não é necessária para o agressor. Porque essas informações, né, de estou sozinho, não conheço nada aqui, isso vai mostrando os pontos fracos daquela pessoa, né, a vulnerabilidade, como você disse, e aí ela se torna alvo. Exatamente. O criminoso, nesse momento, ele está ali estudando o alvo dele e ver a viabilidade do plano dele, se for este o objetivo. Não estou dizendo que sempre né, mas a gente não vai pagar para ver. Tatiana, a gente fez uma pergunta sobre dar informação, por exemplo, para familiares, amigos, sobre o teu roteiro. Eu estou indo para tal lugar, vou ficar tantos dias aqui, vou me hospedar aqui, tal dia eu vou viajar para algum lugar. Isso é importante que, de repente, sobretudo alguém que está sozinho, que tem alguém sabendo por onde você está circulando, por eventual situação, sei lá, de um acidente ou desaparecimento, aí quem não tem essa informação não sabe nem por onde começar. Exato, acho que sempre assim, eu acho que tem dois lados aí. Se é uma pessoa da tua confiança, teu familiar, teu pai, tua mãe, teu filho, eu acho que é super importante, inclusive, fazer isso, né? Falar qual que é o roteiro, de vez em quando falar, olha, tá tudo bem, né? Fazer algum check, algumas verificações no meio do caminho, como é que tá a viagem. E às vezes a gente acaba fazendo isso naturalmente, manda uma foto, posta alguma coisa. O que eu não recomendo é falar para todo mundo aonde, quando, né? Até para você não ser alvo na tua própria casa. A casa está vazia. Quantos casos a gente vê do pessoal que vai viajar e volta e teve uma visita inesperada, né? Então, acho que assim, é muito bacana a gente ter pessoas que conhecem nosso roteiro, sabem onde a gente vai estar, até por uma possível emergência, até não só uma questão de violência, mas, por exemplo, um desastre natural. Teve um terremoto na Cidade do México, eu sei que meu irmão está lá nessa data, fala, puxa vida, né? Vou tentar localizar. Então, assim, tem alguém que sabe onde você está e vai poder, pelo menos, ajudar as forças a fazer busca e tudo mais. Sobre a situação ainda de viajar sozinho e passar informações para pessoas de confiança, a gente precisa destacar a questão da mulher. Para passar informações de confiança? Sobre a questão de viajar sozinho ainda, né? Tá. A mulher que viaja sozinha, ela acaba sendo mais vulnerável que o homem? Depende do destino? Olha, a mulher normalmente é mais vulnerável. A gente tem depoimento aí de criminosos que foram detidos, falando que preferiam mulheres sozinhas. Eles entendem isso, a mulher como um alvo mais vulnerável. Nas viagens isso não é diferente. E também falando aí de tráfico humano e toda essa situação, a mulher tem um valor maior para esse mercado, né, ilícito. Então, a mulher tem sim que tomar mais precauções, inclusive tem alguns lugares que nem é recomendado que mulher vá sozinho, por exemplo, alguns países árabes, onde a gente tem as questões também não só de segurança, mas também de cultura. Então, tem países onde a mulher tem que usar véu, é obrigatório, é lei, ela não desce do avião sem um véu. A gente tem as questões da mulher não poder pegar um táxi sozinha, porque eles entendem que a mulher está, de certa forma, se oferecendo. Questões até culturais de vestimenta, né, de qual que é o vestimento adequado, para evitar que a mulher
venha a ser vítima de outras coisas, ou que até, como a gente pode dizer, ou que até ofenda a cultura daquele país por uma questão de investimento que para nós é normal. Para nós não faz sentido, para eles pode ser uma confusão, pode ser um problema, confusão, né? Então, acho que assim, não só pelas questões de assédio e desse tipo de crime de cunho sexual, mas também para evitar situações desagradáveis que impactem com a cultura local, seja considerado um desrespeito à cultura ou à própria legislação. Então, assim, tem lugares que realmente não é aconselhável. E nesses casos, acho que as agências apoiam bastante, porque sempre vão grupos e eles tomam, na maioria dos casos, esperamos que as devidas medidas de segurança e tudo mais. Ainda sobre segurança, Tatiana, a gente perguntou sobre a contratação de seguro viagem. E aí um dado aqui que chamou bastante atenção é que a maioria, assim, 97% das pessoas responderam que não. A gente fala de seguro viagem no sentido de alguns que cobrem até extravio de bagagem, furto, roubo, ou se não, o próprio seguro saúde, sobretudo fora do país. Qual a importância desse seguro? Fundamental. E assim, a pesquisa não me assusta. É muito baixo o número de pessoas que, de fato, valorizam a ponto de investir economicamente nisso, né? Mas um problema dessa ordem, de saúde que seja, pode causar, assim, um prejuízo enorme. Além de você ter as suas férias interrompidas, o valor econômico, dependendo do lugar que você está, para solucionar uma questão de saúde, pode ser muito elevado e realmente te causar um problema muito maior do que você espera que cause. Então, assim, eu vejo o pessoal preocupado, mas sem tomar muitas medidas efetivas para combater isso, né? Então, mesmo apoio jurídico, que a maioria dos seguros oferecem, a questão do apoio, se você precisar de um dentista, que pode acontecer em qualquer situação, com qualquer pessoa, um médico, uma cirurgia de emergência, conforme o país que você está, isso pode custar uma estratosfera e grande parte dos lugares não atende turista no sistema de saúde público. Então, assim, vale a pena, é um investimento, né? É importante que entre na conta do cálculo dessa viagem. Super importante. Também queria fazer uma recordação, os cartões de crédito costumam oferecer um seguro bem básico, sem valores muito elevados, quando você compra passagem com esse cartão. E eu também acho importante não só pensar nas questões de saúde, né? Então, você tem aí extravio de bagagem, cancelamento de voo, várias outras questões. De novo, a gente cai na questão logística, né? Do planejamento logístico, que isso pode acontecer. Você pode ter pago uma semana num hotel, inclusive, e não conseguiu chegar. E aí? Né? Você vai perder todo o pacote. O seguro também cobre esse tipo de coisa para você perder de desfrutar aquilo, mas pelo menos a parte econômica você consegue recuperar. Então, resumidamente, assim, o planejamento da viagem em relação à segurança, as dicas mais importantes quais são? Então, essa pesquisa prévia, esse planejamento, tudo isso é importante. E a atenção. Acho que a atenção também, acho que o planejamento, a pesquisa do local e manter a atenção. Acho que não é porque a gente está de férias que está tudo maravilhoso. A gente está, sim, exposto a riscos. Então, assim, curtir, sem paranoia, né? Não precisa ficar olhando para trás e para os lados toda hora, mas estar atento ao ambiente, aonde você está. Né? Então, assim, ver se tem alguma situação esquisita, se alguém se aproximando. E uma dica de ouro que eu acho que é o mais eficaz, assim, para você evitar de virar uma vítima de uma situação dessa pesquise o local que você vai, veja como as pessoas lá se comportam, se vestem e tente se misturar a isso. Você é só mais um. A probabilidade de você tornar vítima e de ressaltar e virar o alvo de uma atividade criminosa é muito menor. Então, acho que isso é a dica de ouro que eu deixo hoje. Não ficar aquela plaquinha de turista, né? Exato, ou mesmo de ostentação, pôr um colarzão de ouro, sei lá, um celular à mostra o tempo todo. Evitar também de atrair o olhar e o interesse de alguém. E lembrando que, às vezes, uma coisa que para nós aqui não tenha valor, sei lá, você está num país da África, pode ter, né? De repente, uma pochete de nylon para a gente aqui não é nada, lá é
uma coisa super, super valiosa, porque não tem naquele local. Tatiana, para a gente encerrar, sobretudo fora do país, né? Aqui a gente conhece os telefones da polícia, da emergência. Sobretudo fora do país é importante estar atento a quem recorrer no caso de uma eventual situação de segurança ou de emergência. Absolutamente. No Brasil, a gente tem as delegacias de turismo, né, na maior parte das cidades turísticas, que serve exatamente para isso. Muitas vezes tem até policiais que falam outro idioma para atender o turista. E em diversos países você tem também os telefones de emergência, né, o 911 nos Estados Unidos. E é bacana você ter esse número caso você precise. Os hotéis normalmente também têm um telefone de emergência caso aconteça alguma coisa enquanto você está hospedado. E então, assim, acho que assim, as polícias locais, os serviços de emergência e de hospitais também. É bacana você saber se acontecer alguma coisa, qual que é o hospital perto de onde você vai estar. Nada como saber a informação antes que aconteceu, você sabe exatamente o que fazer. Vai ser menos pior, com certeza. E é isso, assim, não é para a viagem ser uma neurose, uma preocupação constante. É justamente assim, é um investimento em segurança, né? Ainda que não seja só financeiro, que seja de planejamento, mas que que te garanta uma viagem com possibilidade maior de ser toda tranquila. Exatamente, e com o planejamento, mesmo que aconteça alguma coisa, se você planejou, provavelmente você vai contornar a situação e a viagem vai continuar numa boa. Então, eu acho que assim, não é uma neurose, assim, é uma garantia de que a viagem vai correr bacana. E se acontecer alguma coisa, a gente vai saber o que fazer, como fazer, vamos resolver e vamos continuar a viagem, se possível. Maravilha. Obrigado Tá bom? pela entrevista. E a gente fica por aqui com mais essa edição do Fala Brasileiro. Até a próxima.